7 coisas que eu gostaria de saber antes de ter decidido virar um trader. Saber dessas coisas teriam tornado a minha vida muito mais fácil, teriam diminuído muita frustração e principalmente teriam dado uma base melhor para eu tomar a decisão para saber se realmente era isso que eu queria. Meu nome é Júnior Brandão e eu falo sobre mercado financeiro e especulação. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar de alguns pontos que eu acho que era muito importante saber e infelizmente quando eu comecei eu não tinha essa informação disponível. Primeira coisa que eu gostaria de ficar sabendo é que ia ser muito difícil. Imagina que você vai fazer uma luta de boxe. Só que eu falo pra você que a pessoa que você vai lutar é um idoso. Provavelmente você vai se preparar para essa luta de uma maneira X. Você vai lá treinar um pouquinho, mas você vai confiante. Agora, se eu falo que essa luta que você vai ter é com um lutador profissional, que vai ser complicado, que se você treinar bastante vai dar certo, você vai pegar e vai se preparar e você vai pra luta com uma expectativa do nível correto. Muitas pessoas às vezes querem vender curso pra gente, querem falar que o mercado financeiro é fácil. E eu entendo. Como que a pessoa vai te vender um curso de 2 dias que você simplesmente vai fazer no final de semana e na segunda-feira você vai estar rico e ganhando dinheiro e falar ao mesmo tempo que é difícil? Uma coisa não comunica com a outra. Se eu soubesse que era difícil, eu teria baixado a minha expectativa inicial e eu teria dado um gás maior no começo, que teria encurtado o tempo que eu demorei até ficar consistente. Só que isso leva a gente para a segunda coisa que eu gostaria de saber antes de ter entrado para o mercado financeiro, que é: não dá para planejar o nosso sucesso. Só dá para planejar o nosso esforço. E por que não dá para planejar o nosso sucesso? Antes de fazer o último curso, que foi com o broker, que me ensinou a operar, eu tinha feito outros cursos. Eu não sabia qual que ia dar certo. Eu sabia que eu ia fazer um curso, ia demorar uma semana, 15 dias, eu ia aprender tudo e ia colocar aquilo em prática. Só que a gente às vezes confunde isso com planejar o próprio sucesso. Então, por exemplo, eu vou fazer esse curso, ele vai funcionar e eu já vou conseguir colocar em marcha. Não dá pra gente dizer exatamente, eu vou estudar 6 meses e a partir do 7º mês eu vou começar a dar certo. Isso causa um problema muito grande, porque primeiro, às vezes coloca data pra gente aprender e você, quando aprende de verdade, você entende que o mercado financeiro ele é muito mais complexo. Vai demorar um tempo até você conseguir aprender tudo aquilo que tem que aprender. E às vezes você ia precisar de 1 ano para aprender tudo e você colocou na sua meta lá que eram 6 meses só de estudo e depois disso você já ia começar a viver do mercado financeiro. Então não dá para colocar data, a partir do dia tal eu vou começar a ganhar dinheiro. O que dá para a gente fazer de verdade é: eu vou fazer esse curso, eu vou estudar e eu vou dar o meu melhor, mas do jeito certo. Não adianta ficar ali fazendo replay, usando o simulador, e também não adianta você pegar e simplesmente ficar perdendo dinheiro. Você tem que realmente estudar o mercado financeiro. Você vê um curso meu aí que leva em média 6 meses para uma pessoa terminar. Eu já coloco para o planejamento para o aluno que ele vai demorar ali mais ou menos 6 meses para terminar o curso, vai ter mais ou menos uns 2 meses de adaptação e aí sim ele vai começar aos poucos aumentando a mão. Então geralmente é um processo que a gente coloca ali que leva mais ou menos, entre aprendizado e esse processo de adaptação e aumentar a mão, em torno ali de 1 ano e meio. Lembre-se lá da primeira coisa: mercado financeiro, de verdade, ele é difícil. Mas você pode estar pensando: nossa, mas se demora tanto tempo, como que eu vou me sustentar durante esse tempo? Isso nos leva para a terceira coisa que eu gostaria de saber: que dinheiro do day trade não paga a conta de luz. Isso um aluno meu disse e eu achei muito interessante. O dinheiro do day trade, ele não serve para a gente pagar aquelas continhas básicas ali do dia a dia. Você não vai conseguir entrar, sentar no computador e eu vou conseguir fazer R$200 para pagar a conta de água, ou eu vou fazer R$400 para pagar a conta de luz. A realidade do day trade é o seguinte: ou você faz dinheiro de verdade e aí sim você usa o que sobrar para pagar suas contas, ou na verdade você não sabe o que você está fazendo. Não tem como planejar assim: não, eu quero fazer só X reais. A gente começa com uma mão muito pequena, mas o objetivo dessa mão pequena não é começar pagando as suas contas. Na verdade, é aumentando o capital que você tem para operar, para poder operar mais contratos, para fazer mais operações, ativos diferentes. Talvez no caso de ações, começar a operar com capital próprio. Então, se eu soubesse que dinheiro de mercado financeiro não pagava a conta, eu não teria esperado vir alguma coisa do mercado financeiro tão cedo. Eu, graças a Deus, eu tinha meu trabalho. Eu não tinha uma profissão. Eu tinha formação, mas não trabalhava na área, mas eu tinha meus bicos, que é o que pagavam minhas contas. Então, eu sempre tive a minha fonte de renda, que não era o mercado financeiro. Até uma hora que eu estava ganhando tanto no mercado financeiro que não fazia mais sentido. Eu estava fazendo R$400 num dia, sendo que eu ganhava 80 para ir descarregar um caminhão. Então não fazia sentido eu ir lá correr o risco de me machucar
sendo que eu nem ia precisar daquele dinheiro. Isso causa um outro problema também. Às vezes a pessoa faz um curso bem feito, ou ela estuda bastante e desenvolve a própria técnica dela, e ao invés de começar aos poucos, com uma mão mínima e aumentando aos poucos, a pessoa coloca a necessidade de dinheiro dela na frente. Então, tudo bem que eu aprendi e sei o que fazer, só que eu não posso começar agora buscando 50, 60 reais por dia. Eu tenho que buscar mais, porque no final do mês eu tenho que pagar 3 mil reais de conta. Tem que pagar meu aluguel, tem que fazer compra, tem que isso, tem que aquilo. A pessoa ela vai dar um salto muito maior do que ela pode, vai operar com uma mão que ela não está acostumada, vai ter algum erro ou outro que se ela tivesse com uma mão mínima não ia machucar, só que como ela está muito mais pesada do que ela pode, ela acaba estourando a conta e acaba se machucando, ficando com medo de operar. Então coloque na sua cabeça, se você vai fazer um curso, se você vai se desenvolver, você precisa ter o seu trabalho. Pode ser um trabalho de final de semana de garçom, pode ser a sua profissão ali do dia a dia, mas o mercado financeiro ele não serve para pagar conta de água, conta de luz, logo de cara assim. Só que se eu não posso colocar data para o meu sucesso, eu não posso contar com o dinheiro ali do dia a dia, como que eu faço esse planejamento? Quanto que eu vou buscar? Tem muitas formas de responder essa pergunta, mas na verdade a gente vai para o próximo ponto que vai ficar muito mais fácil e vai explicar tudo. Que é a quarta coisa que eu gostaria de saber antes de entrar, que é o dinheiro nunca pode ser o seu objetivo. Hoje eu estou indo para 11 anos de mercado financeiro, vivendo de day trade, desde o começo, onde começou a dar certo, até hoje, eu nunca busquei dinheiro em nenhuma operação. O objetivo de uma operação é sempre executar sua técnica da melhor forma possível. O dinheiro ele é uma consequência. E por que eu não posso colocar o dinheiro como objetivo? Olha que interessante. Às vezes você vai fazer tudo certo e o dinheiro não vai vir. E às vezes você vai fazer tudo errado e o dinheiro vai vir. Se você tem um objetivo, o dinheiro, você vai pegar e vai deixar de fazer o certo, que é o que funciona na maioria das vezes, para fazer o errado, que é o que está funcionando naquele momento. Quando a gente muda o que é certo e o que é errado baseado no dinheiro, a gente acaba se lascando. Porque ao invés de operar de uma maneira que é um pouco mais complexa, que eu sei que pode não dar dinheiro hoje, não dar dinheiro amanhã, mas dar dinheiro no longo prazo, eu posso simplesmente ceder para alguma coisa que vai dar dinheiro no hoje, no curto prazo. Se eu tenho como meu objetivo fazer uma operação da melhor forma possível, eu sei que o dinheiro é a consequência no médio e no longo prazo. Eu sei que hoje pode não dar certo e tá tudo bem. Você já viu aquele ditado que todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara? Isso é muito complicado para quem trabalha com scalper, porque o scalper ele está fazendo uma operação onde ele está sem stop ou está com stop muito grande para buscar muito pouco ponto de alvo. Então, enquanto está funcionando, está tudo bem. O dia que ele leva um stop, arrebenta a conta dele ou leva todo o lucro dele embora. Só que a gente que trabalha com alvo longo é o contrário. Ao invés de planejar que numa semana eu vou ter gain na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, eu opero de uma maneira em que se eu levar um stop na segunda, na terça, na quarta e na quinta e na sexta eu tiver um gain, eu consigo pagar todos os stops e ainda sobra muito dinheiro. Então o meu planejamento não cai por terra quando eu levo um soco na cara, porque no meu planejamento já é esperado que eu leve socos na cara. A quinta coisa que eu gostaria de saber antes de ter entrado no mercado financeiro é que o mercado financeiro é uma prisão sem grade. Tudo bem que a gente fala que tem muita liberdade, essas coisas, mas não é tanta liberdade assim. Eu posso viajar para a praia hoje? Posso, mas eu vou ter que operar de lá, porque se eu não opero, eu não ganho. Então eu não tenho tanta liberdade assim, eu tenho que estar trabalhando ali sempre. Dentro do ano todo eu tiro um mês de férias, mas dentro dos 11 meses que eu estou trabalhando, eu tenho que estar trabalhando. Posso furar um dia ou outro? Posso. Mas, como eu disse, se eu não estou operando, eu não estou ganhando. Ah, mas você não pode operar de lá? Posso, mas eu vou ficar preso dentro do apartamento do hotel durante a manhã inteira. A minha esposa pode passear, pode ir para a praia com as crianças, mas dentro do período da manhã ali, muito provavelmente eu vou estar preso dentro de um quarto. Então acaba não tendo tanta liberdade assim. Mas você ainda trabalha menos horas do que o normal. Geralmente o pessoal trabalha 8, 9 horas por dia, você trabalha de casa, que já não tem um deslocamento, acaba trabalhando em torno de 4 a 3 horas por dia. Mas não tem essa liberdade toda. A gente está indo agora para o final, para as duas coisas que eu gostaria de saber antes de ter entrado para o mercado financeiro. E essas duas, para mim, são as mais importantes. Teria feito muita diferença na minha vida, mas eu tenho certeza que muita gente boa que veio para o mercado financeiro e foi cuspido fora, teria continuado se soubesse disso. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like, deixa um comentário aqui, o que você está achando do vídeo até agora. A sexta coisa que eu gostaria de saber, e a primeira dessas duas mais importantes, é que se não der certo para você, não vai ser porque você não conseguiu aprender. Isso eu posso responder com propriedade hoje, não só porque eu sou um trader profissional, mas porque eu sou professor também. Eu posso dizer que em
toda a minha carreira de professor, eu nunca tive um caso de uma pessoa que tivesse um problema com a aprendizagem. Me entenda bem, o meu curso é muito complexo e muita gente trava e repete vários módulos, várias provas, várias aulas. Porém, a pessoa repete algumas vezes, aprende e segue. Isso não causa problema para ninguém. Por mais que umas pessoas tenham muito mais dificuldade do que outras, o aprendizado não é o que vai fazer você ser um perdedor. Não tem nada que uma pessoa que queira sentar a bunda na cadeira, estudar e aprender, não aprenda. A não ser que você tenha algum tipo de deficiência grave, coisa que eu nunca tive. Eu tive pessoas que já tiveram deficiências, que tinham muito problema de aprendizado, mas eu nunca tive nenhum aluno que tivesse uma deficiência cognitiva tão grande que não conseguisse aprender. Que tivesse dificuldade? Sim. Que demorasse muito tempo para terminar o curso? Sim. Mas nunca ninguém deu errado porque não conseguiu aprender. Mas se as pessoas não dão errado porque não conseguem aprender, por que elas dão errado? São vários motivos, mas a mais importante que faz as pessoas darem errado no mercado financeiro é a 7ª coisa que eu gostaria que tivesse me contado quando eu decidi virar um trader, que é: o medo vai te transformar num perdedor. Isso serve para qualquer coisa da vida que você queira fazer. Se você agir pelo medo, nada na tua vida vai dar certo. E eu vou te explicar o porquê. Sentir medo, todos nós sentimos. E eu imagino no seu caso. Você está assistindo um vídeo de um trader profissional que disse que o mercado financeiro é difícil, que disse que não dá para a gente planejar a data do nosso sucesso, que não dá para contar com dinheiro logo no início. Como que você deve estar se sentindo? Mas sentir medo é normal. Eu sentia muito medo quando eu estava começando, porque a gente não sabe se vai dar certo, se não vai, se é pra gente, se não é. Só que sentir medo é uma coisa e agir pelo medo é outra coisa. Quando a gente age pelo medo, a gente perverte aquilo que a gente sabe que é certo. Por exemplo, eu lanço um curso gratuito aqui e eu falo para a pessoa, você pode operar uma vez por dia e usar a relação risco-retorno de 1:5. A pessoa começa certo, mas ela começa a ter medo. Eu tomei um stop na segunda e na terça, e nas 2 vezes o preço depois que me estopou foi a meu favor. Ao invés de ele estar trabalhando ali com 100 pontos de loss e 500 de gain, o que ele faz? Ele perverte a configuração. Ele começa a deixar 200 de loss e 500 de gain. Às vezes, com a desculpa de manter a mesma gerenciamento, ele deixa 200 de loss e coloca 1000 de gain. Ele vai pervertendo a maneira dele estar operando. Outra coisa, ele vê que ele faz a entrada, às vezes vem um stop e ele para aquele dia. No outro dia, quando ele vai operar, ele olha que logo em seguida teve uma outra entrada que deu gain. A partir daquele momento, ele com medo de ficar de fora, o que ele faz? Ao invés de operar uma vez por dia, que nem estava na estratégia, ele começa a operar 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia. Só que a relação risco-retorno dele, que no começo estava de 1:5, se ele está operando 3 vezes por dia, a relação risco-retorno dele, na verdade, está de torno de 1:1,5. Olha que interessante. Só que essas percepções que o medo vai dando para a gente, na verdade, é o que faz a gente ser um perdedor. Se a gente perverte aquilo que a gente está fazendo, se a gente perverte aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo de bom que ia vir de fazer aquilo um negócio certo, simplesmente não vem. Então você estava trabalhando com uma relação risco-retorno boa, só que por causa do stop você destruiu ela. Vai perder dinheiro. Você estava fazendo uma operação por dia, mas o medo de perder uma segunda operação te fez entrar mais vezes, destruiu a sua relação risco-retorno e aumentou a sua exposição. Vai perder dinheiro. Vamos dizer que você esteja fazendo uma mentoria minha agora. Dentro do ciclo atual você está buscando 1.500 pontos. Só que você está com medo de segurar a operação tão grande. Ao invés de buscar um alvo tão grande, você simplesmente vai lá e diminui aquele alvo, diminuindo também a sua relação risco-retorno. Vai ter que se expor com mais contrato. No final pode ser que a conta não feche. Se você deixa o medo mudar aquilo que você está fazendo, nada que você pôr a mão vai funcionar. Isso serve não só para o mercado financeiro, serve para tudo. Se você começa a mudar o seu tratamento com a sua esposa porque você está agindo por causa do medo de ser traído, seu casamento vai acabar. Se você está entrando numa sociedade com alguém e você tem medo de ser roubado, você vai mudar o seu tratamento com aquela pessoa e o seu negócio não vai prosperar, você vai falir. Se você está trabalhando com uma empresa e você está com medo de não receber, você vai mudar a maneira de você lidar. Você vai acabar perdendo o seu trabalho. Se eu soubesse dessas coisas antes de ter entrado no mercado financeiro, você pode ter certeza que muito do sofrimento que veio para mim simplesmente não teria vindo. Mas tudo bem, tudo é aprendizado. Caso você queira estudar um pouquinho mais comigo, eu vou deixar um curso gratuito aqui de swing trade para você, que tá muito legal, é uma ótima porta de entrada para o mercado financeiro, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abração e eu te vejo no próximo vídeo.